Olá, seja muito bem-vindo à Semana de Marketing e Vendas, uma iniciativa da Clint Hub em parceria com a Brad Nacional e a agência ProMais. Meu nome é Estevão Soares e durante essa semana eu vou conversar com diversos especialistas do marketing digital, especialmente se você é agência, se você é consultor, se você é freelancer, com certeza vai extrair muitos insights dos especialistas que a gente trouxe aqui, especialmente para você, beleza? Antes da gente começar, dois recados super importantes. Primeiro, sobre a programação. Como tem uma série de palestras, são mais de 80 palestras, você deve às vezes estar ficando preocupado. Poxa, como é que eu vou consumir esse conteúdo? Fica tranquilo, tudo fica gravado e você vai poder assistir até o dia 28 de fevereiro, beleza? Então se organiza para assistir o conteúdo nesse intervalo. Além disso, tem um sorteio. E se você quiser participar do sorteio, é muito simples. Você vai estar concorrendo ao ingresso do Digitalks Expo 2020. Você não vai querer perder esse evento, de verdade. E o outro é um livro meu, Mentropia, um guia para você desenvolver sua estratégia digital. Então, se você quiser participar, basta tirar uma foto, marca ali com a hashtag SMV 2020, SMV 2020 e automaticamente você vai estar concorrendo. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, 7 horas da noite, no perfil da Clint. Então segue ali o perfil da Clint Hub, que aí você não vai perder o sorteio, beleza? E hoje, vamos direto para o assunto, né? Eu tenho aqui uma pessoa muito especial, muito querida, que vai falar sobre marketing inclusivo e conteúdo acessível, é a Débora Brandão. Ela tem 12 anos de atuação no mercado digital, comunicação digital, ela é formada em gestão empresarial, pós-graduada em marketing digital e redes sociais, gestora de marketing digital. Paralelamente, ela trabalha com a conscientização do mercado para a criação de conteúdos acessíveis a todos os públicos e também do uso do mundo digital como ferramenta de inclusão. Seja muito bem-vinda, Débora Brandão. Muito obrigada, Estevão. Obrigado pelo convite. Poxa, o conteúdo tá incrível, eu tô olhando aqui já. Mas eu quero saber de você o que é acessibilidade no digital. Se você puder explicar para mim o que a gente está falando de acessibilidade, como é que é isso? Desenvolve isso um pouco para a gente saber um pouco mais do que você está falando. A acessibilidade é a prática de você deixar os conteúdos acessíveis a todos os públicos. Então, tem a audiência de pessoas com deficiência, pessoas de mais idade, pessoas com dificuldade de conexão, aparelhos tecnológicos um pouco mais antigos. Então, a gente visa entregar esse conteúdo com mais facilidade, não só de acesso, como de compreensão. E ela é baseada no conceito social de deficiência, que significa que a sociedade tem o seu papel na inclusão de todos os públicos, e não a pessoa com deficiência se adaptar. Então, a gente busca entregar os conteúdos que são trabalhados, as ferramentas, de forma mais ampla para atender o máximo de pessoas possível. Então, a acessibilidade é isso, é facilitar a entrega do teu conteúdo, seja de site, de ferramentas, de aplicativos, de dispositivos, ou mesmo do conteúdo que a gente escreve para as redes sociais, que a gente gera. Poxa, fantástico. E você pode dar um exemplo, sei lá, bem prático para mim? Hoje o Instagram é uma das redes queridinhas do momento. Praticamente todas as agências que estão assistindo a gente, todos os consultores devem trabalhar com o Instagram em algum nível. Você pode dar alguma dica ou demonstrar essa questão da acessibilidade no Instagram, que é uma rede, sei lá, todo mundo usa? Então, para chegar no Instagram, a gente vai passar pelas redes sociais como um todo. O número de acesso às redes sociais por pessoas com deficiência vem aumentando muito. E não só pessoas com deficiência, os idosos, a gente chama de público 60 mais. Então, todo mundo está em alguma rede social. Eu entendo que as ferramentas elas estão melhorando as aplicações, as possibilidades. O Instagram foi uma das primeiras ferramentas que ativou a possibilidade de texto alternativo. O que é esse texto alternativo? Em muitos dispositivos, celular e computador, existem leitores de tela. A isso a gente chama de tecnologias assistivas. Essas tecnologias assistivas elas estão crescendo monstruosamente. Vai ser uma das coisas que estão chamando a atenção do mercado tecnológico agora em 2020 e tem possibilidades de crescimento de chamar atenção até 2025. Essas tecnologias assistivas visam facilitar o acesso às tecnologias. Então, com leitores de tela, tem gente que às vezes não acessa por mouse, é por joystick, até leitura ocular.
Então, essas são as tecnologias que vão auxiliar, que vão ajudar as pessoas. E uma das tecnologias assistivas mais comuns, e que elas estão disponíveis em vários aparelhos de celular e computador, são os leitores de tela. Então, uma pessoa que tem deficiência visual, ela vai conseguir navegar através de botões do teclado ou mesmo com o touch do celular e vai ouvindo o que ela está clicando. Esses leitores de tela, eles vão descrevendo tudo que está na tela. Então, se você chegava numa publicação e tinha uma imagem, não dava para ler o que é a imagem. Como é que ainda não é, a inteligência artificial não é o suficiente para descrever detalhes. Então, a gente precisa inserir. Quando a gente faz uma publicação e tem uma imagem que ela é essencial para a compreensão daquilo, o leitor de tela, às vezes, não vai colocar o que é e a pessoa que tem deficiência visual não vai compreender a publicação. Então, o Instagram foi um dos primeiros que aplicou nas redes sociais, depois veio o Facebook, primeiro só para iOS, depois para Android, agora a gente já consegue fazer essas edições pelo desktop, que consiste nessa descrição da imagem. E aí a gente já vai abranger um público imenso, que são as pessoas com deficiência visual. E o acesso às redes sociais sendo facilitado, e isso sendo mais difundido, o alcance de quem trabalha dessa forma está sendo ampliado e é um público extremamente fidelizado. Então, funciona muito bem. Só de acrescentar o texto alternativo já é uma possibilidade imensa de inclusão. Poxa, fantástico. Você tem estimativa de público? Assim, é uma audiência considerável? Aqui no Brasil, a gente não tem pesquisa que vai direto, que dá todos os dados. A gente sabe que um quarto da população, 25% da população, tem alguma deficiência. Muita gente não acessa as redes sociais por dificuldade de acesso às tecnologias mesmo. E isso está sendo mudado aos poucos, né? Uma quebra de paradigma muito grande. Essas tecnologias assistivas, como os leitores de tela, eles estão presentes em até atualizações antigas dos sistemas operacionais. O iPhone foi um que ele permite para várias versões do sistema. Então, tanto que foi o primeiro que possibilitou essa inserção do texto alternativo. Eu tenho conhecimento de grupos que eu participo de deficientes visuais e, assim, eles são muito engajados e o máximo que eles puderem passar para outras pessoas, eles passam, é o público fidelizado. Então, essas pessoas vão sendo atraídas para perfis e páginas que trabalham esse texto alternativo. A inteligência artificial melhorou muito. Esse mês, eu percebi que o próprio Facebook melhorou muito na descrição das imagens. Elas já entram. Sempre que você publica uma imagem, ela já recebe o texto alternativo. A gente sobrescreve e coloca informações melhores. Mas para imagens que tem texto, tipo capturas de tela, ou que tem algum texto informativo, já está pegando direitinho o português. Está incrível. Esse mês foi incrível a atualização. Então, já vem melhorando, as redes estão melhorando essas possibilidades de acessibilidade. O Google tem vários conteúdos gratuitos disponíveis, tem várias extensões para o Google Chrome, por exemplo. Então, isso vem melhorando. E eu acho que o público vai vir nesse meio. Poxa, fantástico isso. E fala para mim, imagina assim, o cenário de, assim, eu sou agência, eu sou consultor, né? Por que eu deveria, além do óbvio, né? Porque assim, além da questão da a gente se preocupar, da empatia com o ser humano a nível de negócio, né? Por que as agências, por que os consultores deveriam se preocupar com isso? Então, eu estou mais do lado das agências do que do lado da pessoa que vai militar pela acessibilidade, porque eu entendo a realidade de freelancer, de agência, de consultor, é complicado. Então, eu estou sempre estudando sobre isso para melhorar mesmo como agência.
Eu acho que a primeira questão, que é importantíssima, é facilitar a compreensão da nossa mensagem. Porque não é só quanto a tecnologias assistivas, é a forma como a gente fala. Muitas vezes, em publicações de clientes, eu percebi que teve algum ruído de comunicação que não foi claro o que eu quis dizer. E tem várias pesquisas de mercado que mostram que a falha de comunicação é um dos problemas imensos das empresas, né? Não só com o cliente, como internamente. Eu acho que a gente precisa ficar atento, porque é uma oportunidade de negócio. Então, é interessante, é um mercado... Primeiro que é lei, ainda que não seja cumprido por muitas pessoas, inclusive sites governamentais mesmo, é lei. E eu acho que em algum momento a gente vai ser cobrado por essa adaptação. Além da responsabilidade social, tem essa facilidade de entrega do que a gente está fornecendo de conteúdo. Então, quando você vai trabalhar um conteúdo mais acessível, não é só em relação ao texto alternativo, é a forma como você escreve. Será que essa frase que eu escrevi, ela está de duplo sentido? Ela vai ficar claro para todo mundo? Sabe? Ainda se o objetivo for de duplo sentido, ok, é aplicável aquele conteúdo, mas às vezes não é. Então, muitas metáforas, muitas trejeitos de estados, às vezes eles vão dificultar a entrega do conteúdo para a pessoa que deve receber aquilo. E aí a gente entra no problema das redes sociais, porque a gente visa no relacionamento. E se você não está se comunicando direito com o cliente, você está com essa falha no relacionamento. Um dos problemas que é frequente nas redes sociais são muito de atendimento. A pessoa colocou todas as informações e vem alguém no comentário e pergunta: nossa, mas qual que é o preço? E muitos profissionais perdem a paciência e falam assim: olha, o preço está aí. E não é assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, saber se a pessoa realmente compreendeu. Acessibilidade é isso, da gente entregar um melhor conteúdo. Saber se a pessoa compreendeu que ela pode ter alguma dificuldade quanto à dislexia, TDAH, autismo, descalculalia, então, ou mesmo dificuldade de compreensão de alguma tecnologia. Então, a questão mesmo que pega é a empatia. E aí, eu acho que junto no pacote vem esse diferencial competitivo, de você estar fornecendo uma possibilidade diferente e estar conseguindo comunicar de verdade com o teu público. Pô, fantástico. Fala para mim uma coisa, assim, sua agência, como que eu posso olhar para os meus clientes, como eu posso olhar para o meu conteúdo e falar assim, eu vou deixar esse conteúdo mais acessível? Quais são os principais? Você citou um deles, da compreensão do texto, mas quais são outros pontos de ação aqui que eu posso olhar para garantir que o conteúdo dos meus clientes, e até o meu como agência também, que esse conteúdo vai ser mais acessível? Aí tem várias possibilidades. Por exemplo, a imagem. A imagem ela tem que ter um contraste legal. Então, vai facilitar para qualquer pessoa, desde pessoas com baixa visão até, às vezes, com dificuldade de conexão, que não vai carregar a imagem inteira. Então, um contraste legal. Letras do tamanho maior. Tem muita gente que junta e diminui o texto o máximo possível para entrar nas regras de 20% de anúncios, por exemplo. Então, ficam textos pequenininhos que você mal consegue ver na tela de um celular, nas imagens, né? Então, imagens, melhorar destaque, melhorar o tamanho da fonte, colocar as informações que são essenciais e o texto alternativo. No texto alternativo, tem muita gente que utiliza a hashtag para cego ver, ou a hashtag timeline inclusiva. Quando você coloca o texto alternativo, ele substitui essa hashtag. Aí a comunidade de pessoas com deficiência, elas defendem o uso da hashtag como meio de conscientizar, de mostrar a importância daquilo. Muitos profissionais do mercado digital não gostam dessa possibilidade, porque acho que foi costume ficar descrevendo detalhes de cada imagem. Então, por exemplo, eu estou sentada numa cadeira com uma estante cheia de CDs, com uma planta do lado. São informações que elas não são essenciais para o que eu quero passar.
Então, ficam textos enormes, que às vezes atrapalha técnicas de publicação, eles vão acrescentar muito ao texto, e é por isso que muitos profissionais não entram, falam assim, não quero pôr um texto enorme na minha publicação. Então, as imagens, os textos alternativos, eles têm que ser sucintos e falar o que é importante para aquela compreensão. Então, para eu mostrar a minha imagem agora, não é relevante eu falar a cor da minha camiseta, o corte de cabelo, a cor da minha armação. Não é relevante para o que eu estou colocando. A menos que eu esteja vendendo um produto, aí eu preciso descrever detalhes dele. Então, tem muito texto alternativo que eles descrevem cor de roupa, cor de batom, detalhes da paisagem, que são dispensáveis, a menos que aquilo seja um diferencial da imagem, como vendendo roupa, vendendo alguma coisa que precisa daquela descrição. Então, os textos alternativos devem ser sucintos. Eu acho que a partir do momento que os profissionais entenderem isso, vai facilitar a aplicação. Um outro ponto é que não pode ser um peso grande para a agência ter que aplicar. A gente não teve que adaptar as regras de imagem, de texto, de palavrão, de um monte de coisa para as publicações. Vai ser a mesma coisa. É só você colocar na tua rotina, colocar o texto alternativo. Você vai fazer a publicação, você já acrescenta ali e acabou, já está feito, uma parte imensa do trabalho. Tem ferramentas de agendamento que já permitem você fazer esse agendamento com texto alternativo. Pode citar? O MLabs, o MLabs já tem muitos meses que você consegue fazer agendamento do Instagram com o texto alternativo. Então, você não precisa nem editar, já vai entrar direto. Uma facilidade imensa, já está criando. Isso em relação a imagens. Agora, para textos de publicação, tem gente que gosta de escrever textos longos e ok, não é um problema. A gente sugere que sejam divididos em mais parágrafos para facilitar a compreensão de pessoas com dislexia ou TDAH, por exemplo. O TDAH também é sensacional quando você separa em tópicos. Então, você vai falar um tema, aí como, por exemplo, tópico 1, tópico 2, tópico... Só de você separar essa hierarquia já vai facilitar a assimilação do conteúdo. E jogando para sites, por exemplo, são possibilidades que vão melhorar muito o ranqueamento do teu site, mas aí não é o caso. Nas redes sociais já vai facilitar essa compreensão. Outra possibilidade são os links. Então, você está fazendo uma publicação, está o texto bem legal, e se você já coloca o link na frente, vai dificultar o clique para quem tem dificuldade de locomoção, por exemplo. Às vezes não consegue chegar naquele ponto, ou usa joystick, é difícil chegar direto no link. Então, a gente sugere que dê um pulo de linha e coloque o link embaixo. Sabe, você escreve texto, pula a linha, coloca o link e continua. Só para facilitar esse clique. Então, são coisas que são super aplicáveis na rotina de uma agência, que já vão melhorar para caramba o conteúdo. Aí tem outras que são as legendas dos vídeos, que é o uso de aplicativos de Libras, que são um pouco mais difíceis de aplicar na rotina da agência, mas eu acho que aos poucos isso está sendo facilitado. O Facebook mesmo já tem a possibilidade de inserção de legenda assim que você publica o vídeo. Então, ainda que tenha algum erro ou outro, é melhor do que não ter. E eu acho que todo mundo que trabalha com redes sociais percebe que a gente tem muita visualização de vídeo sem áudio. O pessoal assiste os vídeos sem áudio. Então, a legenda não é só para quem tem deficiência auditiva, por exemplo. Ela vai ajudar muita gente. Pessoas que não querem escutar, trânsito, família dormindo, um monte de coisa, ou mesmo pessoas de outra língua. Então, alguém está aprendendo português e vai facilitar a leitura ao invés de ouvir. Então, ajuda todo mundo. As Libras são um pouco mais difíceis de aplicar, porque a gente precisa de aplicativos especiais e o custo pode ser um pouco alto. E uma informação que muita gente não tem é que pessoas com deficiência auditiva, não necessariamente a legenda vai suprir as necessidades dela.
porque tem muito deficiente auditivo que só foi alfabetizado em Libra. E é diferente do português, são duas linguagens diferentes. Então, a gente precisa dos dois pacotes para ficar um conteúdo completamente acessível. Então, a Libra mais a legenda. É uma coisa que muita gente às vezes não sabe. Aí eu faço um adendo que eu acho que é importante. Eu falo sobre a comunicação acessível já tem pouco mais de um ano. E uma das coisas que eu sempre escuto é falar assim, mas eu queria tanto fazer isso nas minhas publicações, só que o lugar que eu estou prestando serviço não é acessível. Então, eu acho um pouco hipócrita eu trabalhar um conteúdo acessível e, às vezes, a pessoa não consegue entrar na pizzaria, por exemplo. Não é legal, sabe? Então, a gente tem que começar aos poucos. Eu não tenho como pôr um aplicativo de Libra, mas eu coloco o texto alternativo. Então, a gente trabalha com coisas práticas. Eu não vou deixar de fazer um conteúdo de vídeo porque eu não estou conseguindo legendar. Na hora que eu puder, eu legendo. Então, a gente vai trabalhando essa mudança aos poucos. O importante é começar, é agir de alguma forma. Não consegue legendar, não consegue pôr o aplicativo de Libra, não tem problema, coloca o texto alternativo, já vai estar ampliando para muita gente. Então, assim, são dicas que eu acho que são bem aplicáveis na rotina. Na hora que você está criando conteúdo, você já pensar, nossa, esse parágrafo ficou muito grande. Deixa eu ver como que eu posso dividi-lo, sabe? Então, eu acho que são bem aplicáveis. Bacana. Então, você acabou falando aí sobre também algumas ações que impactam diretamente nos processos, né, Sim. das agências. Tem algo adicional que você gostaria de falar com relação a isso? De repente, algum caso recente que você viu, algum case legal, alguma situação que você viu recente te chamou a atenção nesse assunto? Na verdade, o que me chama mais atenção no assunto é em relação à forma como a gente escreve, que é o que eu vejo mais recorrente. Vejo muito problema com literalidade. Então, a pessoa às vezes entende ao pé da letra o que está sendo dito numa frase e isso gera ruídos de comunicação imensos. Eu sempre uso como exemplo o que aconteceu comigo, que foi o que me alertou para falar assim, peraí que eu acho que eu preciso prestar atenção nisso. Que foi uma notícia de carnaval. Saiu a notícia assim, prefeito cancela carnaval para fazer 200 cirurgias. E eu não abri a notícia, eu fiquei pensando naquilo. Meu Deus, mas o que esse prefeito tem para precisar de tanta cirurgia? E aí que eu fui ler, falei assim, 200 cirurgias na população. Então eu entrei na notícia e tinha um monte de gente comentando com a mesma coisa que eu pensei. Então não era uma coisa tão absurda. Mais ou menos no meio do ano passado, saiu uma outra notícia do Tinder, falando assim, no Tinder, peixes é melhor com câncer. E na hora que eu li, eu falei assim, como assim peixe é melhor com câncer? Né? Eu precisava de um conhecimento prévio de astrologia, por exemplo, que não é uma coisa da minha área, que não é uma coisa que eu presto atenção. E na hora que você entra na publicação, tem um monte de gente comentando a mesma coisa, que teve essa dúvida. Um outro assunto que acho que virou meme, e foi um caso real, uma publicação de uma senhora vendendo bolo de cenoura. E ela assim, vendo bolo de cenoura. Serão entregues a partir das 15 horas, custam R$20 e podem ser retirados somente no dia tal. A publicação era essa. E um monte de gente perguntando, falou assim, que horas que eu posso tirar? Quanto que é? São informações que estavam na imagem. E aí o social media perdeu a paciência, brigou com todo mundo nos comentários, foi um case horrível para essa loja que vendia bolo, depois virou um meme isso. E talvez no primeiro momento a gente pense, nossa, mas tá todas as informações lá, a pessoa não leu? E ela pode ter lido, mas não pode não ter entendido, né? Ela, às vezes não estava claro, às vezes ela tem alguma questão cognitiva. Era um bolo, eu estava vendendo um bolo, não custa eu responder quanto custa. Então, eu acho que a gente tem muito problema nesse lidar com as pessoas. Um outro caso que eu vejo aí um cliente meu da área de saúde, a gente fazia vários conteúdos informativos, sempre colocamos o texto alternativo, mas nunca utilizamos a hashtag para cego ver. A gente nunca trabalhou que era acessível o conteúdo deles.
Aí uma vez veio uma pessoa, falou assim, marcou outro, falou assim, olha aqui, fulano, todas as imagens dessa página estão com texto alternativo. E já veio um público imenso acompanhando as publicações. A área médica de saúde é amplo para o Brasil inteiro, o conteúdo dela. E o público com deficiência visual veio, foi compartilhando material nos grupos. É o que eu falei, fidelizam muito o conteúdo. Às vezes, acho que tem alguma loja online que tem as imagens dos produtos com texto alternativo, eles jogam no grupo, falam assim, nossa, essa loja aqui é muito legal, a gente consegue saber o que está comprando. Então, assim, eu acho que facilita no dia a dia para todo mundo. Poxa, então, assim, a gente está produzindo, a gente às vezes entra num sistema tão automático e a gente considera que todo mundo que está recebendo conteúdo é igual, né? Ou está na É. mesma situação e que você falar um negócio tão básico quanto, tipo, olha, que eu consigo saber o que eu estou comprando, né? Parece algo muito, muito importante para a gente olhar, prestar muita atenção e adotar como padrão, além de ser lei, né? Então, acho que você colocou pontos muito importantes aí, imprescindíveis para qualquer agência, para qualquer consultor. Tem alguma dica final, algum comentário final, alguma ferramenta, alguma coisa que você quer compartilhar com o pessoal? A minha dica final é se colocar no lugar do outro, que eu acho que isso daí é o mais essencial. A gente não existem só pessoas com deficiência, tem pessoas que podem vir com deficiências adquiridas temporárias, de acidentes, de doenças. Então a gente saber que não está imune a tudo e se colocar no lugar do outro é importante. A população vem envelhecendo e o acesso às redes sociais se mantém ou vai aumentar, né? Não é uma coisa que vai acabar. Então, quanto mais acessível a gente deixar, mais público a gente vai adquirir para os nossos clientes, para as nossas publicações. O que eu deixo de indicação é um site que chama Movimento Web para Todos. Eles têm ferramentas para sites, para as redes sociais, para imagens, para e-mails, tem bastante conteúdo. E tem o W3C, que é o consórcio que define questões da web, e a Abrad também lançou recentemente um guia para acessibilidade web. E está tudo bem fácil de entender e bem aplicável em tópicos e em coisas que a gente consegue aplicar no dia a dia mesmo. Poxa, excelente. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas dicas super valiosas. Fala para mim, o pessoal quer acompanhar mais o seu trabalho, quer te conhecer melhor, quer contratar você. Como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, ou de repente seu contato de e-mail também? O meu site é deborabrandão.com.br, aí lá tem todos os links das redes, mas só procurar também nas redes por Débora Brandão Marketing. E eu estou sempre publicando alguma coisa de empatia mesmo, conteúdo acessível, estou aprendendo sempre, então, tem muita coisa que eu não sei, e aí eu descubro, eu vou lá e publico para todo mundo. E é isso, vamos melhorar nosso conteúdo para todo mundo. Bom, sim, com certeza. Obrigadão do seu tempo e por contribuir com esse mercado de uma forma tão incrível. Obrigada. Valeu!